Olá, se és novo no canal, seja bem-vindo. Neste vídeo vamos falar sobre dividendos. Vamos ver o que são, as suas vantagens e desvantagens, alguns conceitos-chave, e por fim aprender a ver se os dividendos pagos por uma empresa são ou não seguros. O que são dividendos? Os dividendos são a parte dos lucros de uma empresa que são distribuídos aos acionistas, podem ser distribuídos periodicamente, ou então em ocasiões pontuais. Vantagens e desvantagens. A principal vantagem dos dividendos é a possibilidade que dá ao acionista de receber proventos sem ter de vender a sua participação da empresa. Se reinvestirmos esse dinheiro, no período seguinte iremos receber mais dividendos, que nos permitirá comprar ainda mais ações, que nos irá gerar ainda mais dividendos a seguir, e assim gera-se um efeito bola de neve. Outra característica dos dividendos é que consomem fluxo de caixa livre. Se uma empresa distribuir todo o dinheiro que gera, então deixa de ter dinheiro para investir, o que pode afetar o seu crescimento. Para além de investimentos, o fluxo de caixa livre dá também à empresa a possibilidade de abater dívida e recomprar ações, e isto deixa de ser possível se os dividendos consumirem a grande maioria do saldo da empresa. Uma das principais desvantagens dos dividendos é o facto de serem ineficientes a nível de impostos. O dinheiro usado pela empresa para pagar dividendos já foi tributado a nível corporativo. Depois de distribuídos, o acionista poderá ter de voltar a pagar impostos sobre os mesmos, e assim existe uma dupla tributação. Conceitos-chave sobre dividendos. Taxa de dividendos é a rentabilidade dos dividendos. Calcula-se dividido os dividendos recebidos por ação pelo preço da mesma. Total de dividendos pagos pela empresa calcula-se multiplicando a taxa de dividendos pela capitalização de mercado da empresa. Iremos usar este valor para saber se os dividendos pagos são ou não seguros. Percentagem de dividendos distribuídos, percentagem dos lucros distribuídos através dos dividendos. Calcula-se dividindo o total de dividendos pelo total de lucro líquido. Agora que já percebemos o que são dividendos e já conhecemos as suas principais características, vamos finalmente aprender como calcular se os dividendos distribuídos por uma empresa são ou não seguros. Muitos investidores gostam de ações que paguem uma alta taxa de dividendos, e por isso várias empresas aumentam os seus dividendos para atrair investidores. No entanto, é preciso perceber se a empresa os consegue pagar de forma sustentável, e para isso podemos usar o fluxo de caixa livre. A ideia será calcular o valor total de dividendos pagos por uma empresa anualmente, e de seguida comparar este valor à média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos. Se os dividendos representarem, por exemplo, 200% dessa média, podemos imediatamente nos questionar se a empresa consegue sustentar essa taxa de dividendos por muito mais tempo. O ideal é que este valor se mantenha abaixo dos 100% e que sobre uma parte do fluxo de caixa livre para a empresa poder abater dívida, recomprar ações e fazer aquisições de outros negócios. Vamos a um exemplo. A Coca-Cola tem uma taxa de dividendos atual de 3,08%. Se multiplicarmos este valor pela sua capitalização de mercado atual, vemos que paga um total de 8 mil milhões anualmente em dividendos. Comparando este valor com a média de fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, vemos que os dividendos consomem a maior parte do mesmo, o que pode não ser ideal. Claro que isto varia de empresa para empresa. Por exemplo, em empresas maiores, que têm menos oportunidade de crescimento, é mais interessante a distribuição de dividendos do que numa empresa embrionária, que será mais apropriado usar o capital disponível para reinvestir no negócio e fazê-lo crescer. Por mais atrativos que possam parecer, comprar uma ação apenas para receber os dividendos, na minha opinião é como comprar um bolo apenas para comer a cereja que vai no topo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Os números usados são valores arredondados, e as opiniões dadas são apenas a minha perspectiva pessoal, não se trata de nenhuma recomendação. Deixem sugestões nos comentários de indicadores financeiros que gostavam que fossem abordados nos próximos vídeos. Obrigado por assistirem e bons negócios.